Bem-vindos ao lado negro da força. Vou deixando por vezes neste canal os meus desabafos e hoje vou deixar mais um, no qual vou chamar a Trivela do Quaresma. Isto tudo tem a ver com o facto de há alguns dias o partido Chega e encabeçado pelo Sr. Ventura resolveu dar mais uns ares da sua graça, apresentando uma proposta no qual tentou dialogar com outros partidos da direita no caminho de um confinamento específico que veio a reboque de uma série de notícias que aconteceram, que foram colocadas na comunicação social de alguns desacatos que existiram na Figueira da Foz. Não tem mais do que aquilo que ele tem feito habitualmente. Estamos a falar de o aproveitamento populista que já é quase normal no modo de agir deste deputado protofascista. Na verdade, os acontecimentos tiveram bastantes desenvolvimentos e um dos mais importantes foi a resposta de um atleta, o que não é normal, um jogador de futebol de craveira nacional e internacional, que nada mais nada menos do que um campeão da Europa e um ídolo de muita gente, que é o Ricardo Quaresma. O Ricardo Quaresma, que é cigano, sentiu-se muito ofendido, como é normal, por mais um ataque do Ventura à sua comunidade, e veio, através das redes sociais, dar uma resposta, no qual até posso aqui fazer um resumo. O populismo racista do André Ventura apenas serve para virar homens contra homens em nome de uma ambição pelo poder que a história já provou ser um caminho de perdição para a humanidade. Olhos abertos, amigos. O populismo diz sempre que é simples marcar golos, mas na verdade marcar um golo exige muita tática e técnica. Olhos abertos, amigos. O racismo apenas serve para criar guerras entre homens em que apenas quem as prova é que ganha algo com isso. Olhos abertos, amigos. A nossa vida é demasiado preciosa para ouvir vozes de burros. Isso se queremos chegar ao céu, disse Ricardo Quaresma. Esta resposta teve eco em muita comunicação social e chegamos ao ponto de termos o Sr. Ventura a responder ao Quaresma e disse nada mais nada menos que o Quaresma devia... aliás, ele até faz uma queixa às instituições futebolísticas para quase silenciar o Quaresma, porque para ele, como jogador de futebol, o Quaresma não pode estar a comentar comentadores políticos. Só que há uma coisa que o Ventura se esquece. Ele é um comentador político, é um político ou é um comentador futebolístico? Ou seja, o Sr. Ventura faz comentário de futebol, mas o Quaresma, como cidadão, não pode comentar um ataque vil à sua comunidade. Não faz sentido e a resposta continua a ser, sem dúvida, do melhor que há, e toda a gente viu como é que o Quaresma faz uma trivela e marca um golo dos melhores a um senhor que nem sequer sabe argumentar nem sustentar as medidas que esteve a propor. Que além disso, e ainda não falei, as medidas são inconstitucionais. Está lá na Constituição e diz que todos nós, cidadãos portugueses, temos os mesmos direitos, independentemente de raça, independentemente de religião, independentemente de opção sexual, independentemente de género. Será que um advogado, um homem das leis,
não conhece a lei fundamental do país? Ou finge que conhece somente para continuar a assabarcar no seu púlpito aquela gente que tem este tipo de discurso nos cafés da esquina? De qualquer forma, já li muita coisa que diz respeito a esta atitude do deputado Ventura. Eu continuo a dizer que estas são as nojices de 1% deste país. Este idiota, este populista, este proto-fascista que vai fazendo manobras, tinha que fazer mais uma das manobras para poder chegar àquilo que ele gosta, que é chegar ao foco. Chegar ao foco. E nós sabemos que nestes últimos tempos fala-se de Covid, o problema é o Covid. Ele levou mais uma daquelas derrotas monumentais, tem a ver com o facto de o partido dele querer desmantelar o Serviço Nacional de Saúde e nestes tempos vimos que o Serviço Nacional de Saúde é do melhor que nós podemos ter para defender perante situações destas. Tinha que dar o seu ar, tinha que dar o ar da sua graça. De qualquer forma, a resposta foi cabal e toda a comunidade, grande parte, virou-se contra este senhor. Fiquei, de alguma forma, agradado pelo facto da comunidade portuguesa e da sociedade, grande parte dela. É claro que continuamos a ver gente a aplaudir este tipo de atitudes. Grande parte dela respondeu de uma maneira quase que enojada em relação a este tipo de atitudes. O que me surpreendeu, e vou aqui acrescentar a todo este debate, tem a ver com, por exemplo, há uns dias atrás a TSF resolve fazer um fórum, não é? Aquele fórum que habitualmente fazem nas manhãs da semana, resolveu fazer um fórum em que perguntavam se achávamos certo ou errado, em que as pessoas respondiam como se esta questão fosse passível de opinião. Isto está na Constituição, não estamos a falar de questões de direitos humanos, não estamos aqui neste momento a debater se é certo, se é errado. Já todos sabemos que é errado dividir as pessoas e confinar as pessoas. Já não estamos em tempos, já não estamos há 100 anos atrás, em que as primeiras ideologias começaram a dividir as pessoas por etnias, por opiniões, Já passaram 100 anos. Estas questões já nem são passíveis de debate. Temos na Constituição, as Constituições Europeias, há uma carta que é a Declaração dos Direitos do Homem, que são as diretrizes para o respeito pelo ser humano, pela sua dignidade. Estas coisas já não se debatem em programas de rádio, não se perguntam às pessoas. Já está mais do que declarado que são pilares basilares da civilização. Apesar de haver atentados diários aos direitos humanos, está mais que definido que estes são os pilares da civilização. Por isso, programas de rádio que façam sondagens. E o que me surpreendeu mais é que aquelas pessoas que estão nas caixas de eco do ódio, dos comentários racistas, esses senhores, claro, estão lá e votaram todos que sim, que a comunidade cigana deveria sim ser confinada. A comunidade cigana devia ser confinada. Então, quando chegamos à altura dos censos, em que se calhar
há partidos e há associações que dizem que sim, sem dúvida, para uso positivo. Vamos então fazer censos em que haja uma pergunta facultativa que diga qual é a etnia a pessoa acha pertencer-se, e para daí se puderem criar políticas sociais concretas, porque isto estar a dizer que os ciganos vivem da segurança social e do rendimento social europeu, quando nunca se fez um estudo de quantos ciganos há, do que é que vivem, onde trabalham, se descontam ou não descontam. Então vamos passar a vida inteira a dizer estas coisas quando não há estudos. Não há estudos, não há números concretos, não há. E isso poderia-se fazer através dos censos. Seja com ciganos, seja com negros. Era importante fazer e muita gente lutou para que estivesse essa pergunta nos censos. Mas não. Neste momento, aquelas pessoas que dizem que não deveria haver uma pergunta que atenta à Constituição, que eu até acho razoável o argumento, são os mesmos que depois criam e pensam nestas ideias a segregar. Pelo menos esta proposta parece-me que é, além de segregação, é uma espécie de guetizar um povo simplesmente porque criam a ideia de que todos são iguais. É claro que há gente que não cumpre. Todos nós temos gente diariamente a não cumprir a lei. Mas o não cumprir a lei não está inerente à sua etnia, à sua comunidade. Cada pessoa é uma pessoa. E se a pessoa não cumpre, essa pessoa só tem que ser culpada como pessoa, não como grupo étnico, ou como comunidade, ou como um grupo fenótipo. Deixem-se dessas tretas. Eu sei que este senhor, que é um alpinista social, não está nada preocupado com o bem-estar dos portugueses. Está preocupado sim com a sua ascensão política. Está deslumbrado com os números. Está deslumbrado com a atenção que a comunicação lhe dá. Por isso, a TSF, não normalizem estas coisas, porque isto não é bonito. Vamos sim normalizar as boas intenções, o trabalho das ONGs, o trabalho das associações. Normalizem estas coisas, porque há um trabalho diário. Há um trabalho árduo de muita gente. Para terminar, eu venho dizer que, sem dúvida, eu aplaudi a resposta do Sr. Primeiro-Ministro e, para mim, é importantíssimo dar respostas que são à altura destas ofensas. Uma trivela das melhores, dada pelo Ricardo Quaresma. Este é o lado negro da força.